Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que não pode faltar na estrutura física do escritório administrativo da sua fazenda. Uma fazenda agroindustrial, tão importante como ter uma boa estrutura física, é ter uma excelente gestão para o sucesso das atividades que são desenvolvidas no campo. E nós temos que entender a melhor forma possível de se acomodar um centro administrativo operacional, colocando todos os colaboradores que são responsáveis por tomadas de decisão e dar para eles uma estrutura que seja o melhor possível para que eles possam desenvolver as atividades necessárias o mais rápido possível e com a melhor eficiência possível. E por isso, nesse vídeo, vamos citar algumas dicas importantes, quais componentes não podem faltar em um escritório de fazenda. Antes de continuar nesse vídeo, pessoal, não esquece de deixar o seu like aí, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós. Se você gosta muito do nosso conteúdo, ativa também o sininho das notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. O primeiro espaço a ser planejado no escritório administrativo é a recepção, porque é justamente ali que vai acontecer a triagem das pessoas que chegam no escritório. Então, por exemplo, você tem diversas pessoas que vêm externamente prestar serviço ou vender algum produto ou fazer algum tipo de apresentação ou pegar algum documento no escritório. E naquele momento ali, ele vai demandar uma atenção de algum colaborador. Então, vamos supor, chega ali um motorista e ele precisa de alguma informação a respeito da logística dentro da fazenda. E aí tem um responsável técnico, um gerente, um responsável técnico pela logística dentro do escritório, e aí esse motorista vai demandar a atenção desse colaborador. Se por um acaso ele entra direto para dentro do escritório administrativo, ele pode gerar ali uma desatenção dos outros colaboradores do trabalho que eles estão desenvolvendo. Então isso aí pode atrapalhar o desenvolvimento do trabalho de todos. Então a recepção ela tem que ser muito bem planejada para que eu possa fazer essa triagem. Então essa pessoa vai parar na recepção, vai se identificar provavelmente para uma recepcionista, e um negócio muito importante de se colocar é um balcão com um passa-documentos. Ou seja, isso aí vai facilitar na questão de se uma pessoa vem trazer um documento para um colaborador ou só trocar uma ideia rápida ali, ele precisa fazer alguma pergunta, ele vai chegar naquele passa-documentos ali, que seria um balcão, e vamos imaginar um vidro tampando, separando a recepção do administrativo, e eu teria uma abertura para que ele possa chegar, chamar a atenção somente do colaborador que ele precisa conversar, trocar uma ideia rápida ali e passar um documento ou pegar um documento, e aí ele não atrapalha os outros colaboradores que estão trabalhando. Então não gera uma desatenção geral no escritório, porque ele vai ficar ali num espaço separado do ambiente de trabalho. O segundo grande ponto a se pensar no escritório administrativo é a necessidade ou não de uma balança rodoviária para pesagem de grandes caminhões. Então você tem que entender junto com o seu cliente qual a necessidade dele, se ele precisa ter uma balança rodoviária anexa ao escritório, junto, encostada ali, para ele poder fazer a pesagem dos caminhões que entram e saem da fazenda para descarregar grão ou para carregar algum produto, para descarregar adubo. E aí essa balança ela tem que estar junto do escritório para que o pessoal possa fazer o controle dos pedidos, das ordens de carregamento, da expedição de nota, possam aferir os pesos. E aí você tem que entender do seu cliente se é melhor ele deixar uma balança rodoviária longe do escritório, de repente anexa ao armazém graneleiro, ou se ele tem que deixar uma balança ali, porque isso aí pode mudar completamente o posicionamento do seu escritório dentro da sede industrial da sua fazenda em relação à guarita, em relação às entradas, porque você tem que ter um espaço de manobra para os caminhões entrarem e saírem da balança e fazerem balão, fazerem retorno. Então as balanças comumente utilizadas hoje são as de 36 metros, porque nós temos muito comumente dentro das fazendas, carregando e descarregando grão, os 9 eixos rodotrem, que eles já têm 30 metros de comprimento. Então você tem que conversar com o seu cliente e ter uma previsão, se houver necessidade, do local de colocação dessa balança aí, e pensar muito bem na logística desse escritório, como é que vai funcionar o acesso, a entrada e a saída dessa balança aí, com relação aos pátios de manobra e as vias de veículos menores, para você sempre ter um bom acesso a todos os veículos que operam na fazenda.
O terceiro grande ponto é pensar num espaço administrativo integrado, que tenha um espaço generoso para estações de trabalho, equipamentos, armários que vão receber equipamentos, bancadas, armários para documentos sazonais que são trabalhados no dia ou na semana e depois, posteriormente, vão para o arquivo morto. É importante você ter os cargos de gerência e os cargos técnicos que atuam mais ou menos no mesmo nível de gerenciamento da fazenda, você ter todos eles dentro de uma grande sala com os postos de trabalho muito próximos um do outro. Isso daí vai facilitar e muito a tomada de decisões no dia a dia. Então, às vezes você tem ali alguém do setor da pecuária e aí você tem alguém do setor da agrícola e aí um tem que se conversar com o outro muito rapidamente, porque eles têm que decidir lá, por exemplo, um resíduo de soja que vai se transformar em ração na fábrica de ração, tem que decidir a logística disso daí, aí já tem a pessoa responsável por logística também, e aí eles estando ali com as estações de trabalho próxima ou ao lado uma da outra, eles rapidamente conseguem se conversar, tomar uma decisão com muita agilidade, se comunicar com a cidade se for preciso, com o escritório matriz na cidade, se comunicar com fornecedores e também evitar quaisquer tipos de erro que são muito comuns provenientes da falta de comunicação entre colaboradores. Muitas vezes quando o pessoal está no campo e não está junto tomando as decisões, não tem sinal de celular e aí não conseguem tomar decisão rapidamente e aí às vezes tomam uma decisão por conta própria e incorrem no erro. Então ter todo o pessoal do cargo de gerência junto em uma mesma sala facilita muito o trabalho no dia a dia. A quarta grande dica que eu vou dar aqui é vocês não se esquecerem de um espaço exclusivo para as máquinas do TI, que é a tecnologia de informação, que são geralmente os processadores de dados, são máquinas físicas, né? Vamos imaginar assim, grandes máquinas, grandes computadores, que eles têm que ficar em uma sala com acesso restrito, com a porta fechada e necessariamente tem que ter climatização. Então tem que ter uma máquina de ar-condicionado resfriando aquela sala ali e mantendo uma temperatura para que as máquinas consigam ter um funcionamento correto. Então essas máquinas têm que ser resfriadas e têm que ficar separadas. Muitas vezes eu vejo escritórios que foram construídos em fazendas onde não foi pensado nessa sala separada para os equipamentos de TI e aí o pessoal acaba tendo problemas porque ou não consegue manter aquelas máquinas dentro da sala ali na temperatura adequada ou ocupa muito espaço, gera um desconforto ou eles precisam ter uma restrição de acesso ali porque qualquer um que puxa um fio, alguma coisa do equipamento ali pode ter um grande problema e como essas máquinas elas costumam processar todos os dados da fazenda, o que vem da matriz da cidade, dados de fornecedores, emissão de nota fiscal, estoque, eles controlam muitos dados importantes, é muito importante que você tenha um espaço bom e reservado para esse tipo de equipamento. Também é muito importante ter uma boa varanda de chegada no escritório que tenha acesso direto a banheiros, pelo menos um masculino e um feminino que sejam PNE, ou seja, para portador de necessidades especiais, não apenas para cadeirantes ou quem tem algum tipo de deficiência física, mas muitas vezes acontece de algum colaborador na fazenda ou o proprietário da fazenda se machucar ou faz uma cirurgia no joelho, na bacia, alguma coisa desse tipo, e aí tem que se locomover com muletas ou cadeira de rodas, por exemplo, e aí durante um período ele tem que acessar um banheiro que tem espaço para entrar com a cadeira de rodas. Então, o banheiro PNE, ele é muito necessário, ele é muito importante, indispensável, não só para receber colaboradores que tenham necessidades especiais, mas ele é indispensável se você pensar que qualquer dia pode sofrer um acidente ou fazer uma cirurgia e ter que usar um banheiro que tem espaço suficiente para entrar uma cadeira de rodas. Então, não deixem de colocar banheiros PNE. Também é importante colocar uma pia externa aos banheiros, porque às vezes está um dia de campo ou chegam visitantes na fazenda e você tem, por exemplo, 10 pessoas chegando ao mesmo tempo no escritório e de repente a pessoa está chegando do campo ali da lavoura, está com a mão suja, quer só lavar a mão e entrar para dentro do escritório, às vezes não quer utilizar o sanitário
e aí você consegue ter facilmente o acesso numa pia ali para o pessoal lavar a mão e entrar dentro do escritório. Além disso, é importante você pensar numa sala da gerência ou da diretoria, que são cargos que muitas vezes tratam de assuntos que têm que estar separados dos outros colaboradores, e aí você tem também almoxarifado e arquivo morto. Nunca deixem de fazer um espaço como esse, porque é muito importante guardar os papéis, os arquivos dentro do escritório. Também é legal fazer uma boa sala de reunião. O tempo todo acontecem reuniões entre pessoas de diferentes setores da fazenda e também para receber visitantes. E também não deixem de pensar num espaço de copa e cozinha, que aí é a melhor parte do dia, né? Parar para tomar um lanche, tomar um café, comer um pão de queijo. E também uma área de serviço muito confortável, com depósito de materiais de limpeza e uma área técnica com saída externa, porque daí a pessoa, a colaboradora, ela vem varrendo o escritório, ou vem passando um pano, e aí ela tem que ter um acesso externo para poder lavar o pano num tanque, estender num pequeno varal. E aí eu indico que vocês sempre façam algum tipo de parede com elemento vazado ou uma proteção com cerca-viva para tampar a visão das pessoas que andam em volta do escritório da parte técnica de lavagem de panos, essas coisas que às vezes não fica com uma aparência muito interessante. Uma dica bônus que eu tenho para vocês aqui, e talvez seja a mais importante desse vídeo, é que você nunca deixe de pensar numa área técnica para as máquinas de ar-condicionado. Então, nós temos as condensadoras, que são aquelas máquinas grandes que ficam do lado de fora, por exemplo, quando você tem um split. E aí, se você não pensar muito bem aonde essa máquina vai ficar antes em projeto, provavelmente depois que a obra estiver pronta, o pessoal vai colocar ar-condicionado e vai pendurar a máquina na fachada do escritório do lado de fora. Isso aí dá uma estética não muito interessante. Então, pessoal, pensem numa área técnica para colocação de todos os equipamentos de ar-condicionado. As dicas foram essas daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o seu like aí, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Forte abraço do engenheiro Antônio Cortes.